Às 6 da tarde do dia 25 de novembro, a costa brasileira é avistada. Os Auverney rezam e agradecem a sorte de continuarem todos vivos e com saúde para enfrentar a viagem até Nova Friburgo. D. João VI toma conhecimento do tratamento desumano dispensado aos colonos durante a viagem. É o suficiente para que Gachet caia em desgraça. Chegando em Nova Friburgo, eles têm que enfrentar ainda um grave problema. Como acomodar cerca de 1.600 pessoas nas 100 casas. Algumas casas, por exemplo, chegaram a abrigar 20 a 22 pessoas, em condições evidentemente precárias. Logo depois da chegada, 1/3 de colonos ainda permaneciam doentes. Antes do primeiro inverno, mais 131 pessoas morreriam. As condições à volta também eram difíceis. Friburgo, na época, era uma região pantanosa. Grande parte deles se muda para outras regiões. Uma parte, por exemplo, para Cantagalo, um contingente bastante grande para Cantagalo, e uma outra parte para Macaé. Apesar das dificuldades, são esses suíços que decidem se arriscar numa nova aventura e conseguem, enfim, o tão esperado sucesso. Trocam o plantio de subsistência pelos lucros do café. Mas para os que ficaram em Nova Friburgo, a situação também não é ruim. Mesmo sem enriquecer, os Auverney prosperam e se multiplicam. Pouco a pouco, eles vão enterrando o passado doloroso, a história cheia de lágrimas da imigração. As gerações que se sucedem perdem de tal forma a ligação com as próprias raízes que muitos nem sabem que são descendentes dos colonos suíços. Na escolinha em Benfica, a professora Jaqueline pede aos alunos que façam desenhos sobre como eles imaginam a terra dos antepassados. Aos poucos vão surgindo paisagens infantis que mostram como as crianças imaginam a Suíça hoje. Um palácio, uma igreja, uma árvore, mato, passarinho, vento. Agora você desenhou um palácio aí, mas tem rei lá na Suíça? Não sei. Pedimos a esse garoto que nos indicasse no mapa o caminho feito pelos colonizadores de Nova Friburgo. Ele faz mais e mostra com o dedo o trajeto inverso, sem saber que uma pessoa muito próxima a ele estaria seguindo essa mesma rota. Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Esse é o ponto de partida para a nossa aventura. O nosso objetivo é voltar à terra natal dos colonizadores de Nova Friburgo, levando conosco uma descendente dos pioneiros suíços. Foi para conseguir respostas, acabar com muitas dessas dúvidas, que nós convidamos a professora Jaqueline Auverney para embarcar com a gente numa viagem à Suíça. Ela vai fazer o caminho inverso que os antepassados dela fizeram há quase 180 anos. Para Jaqueline, tudo é novidade. A primeira viagem, o primeiro voo de avião. Depois de algumas horas de voo, Jaqueline consegue dormir um pouco. O dia amanhece e agora sobrevoamos o Atlântico, o mesmo oceano que os antepassados de Jaqueline levaram mais de 2 meses para atravessar até chegar ao Brasil. O caminho de volta. A professora da Zona Rural de Nova Friburgo chega à Suíça. Você vai ver o encontro de Jaqueline com os parentes suíços e a busca da história dos antepassados. Em instantes. A professora Jaqueline Auverney chega a Friburgo. No encontro com os parentes, a descoberta de que as tradições dos antepassados estavam mais perto do que ela imaginava. Chegamos ao aeroporto de Zurique. No rosto da professora, a expressão de cansaço parece se misturar com uma grande ansiedade. Na hora do desembarque, eu nem acreditava que eu estava em outro país. Uma coisa que eu logo fui percebendo foi a organização, a limpeza. Pegamos um carro e fomos em direção a Friburgo. Essa impressão de limpeza, de organização, foi ficando mais forte. Realmente a Suíça era como eu imaginava. Muitos chalés, era tudo muito bonito. As
autoestradas suíças são largas e bem sinalizadas. O limite de velocidade que varia em cada trecho nem sempre é respeitado pelos motoristas. Mas para quem está chegando como nós, o bom mesmo é dirigir mais devagar e curtir a paisagem. Não demora muito e vemos a primeira montanha coberta de neve. No início da primavera, ainda faz muito frio na Suíça. Entramos por uma estradinha que leva até uma antiga cidade da região. A primeira coisa que a gente percebe é que aqui na Suíça tudo parece paisagem de cartão postal. Os castelos, as ruas estreitas, pequenas vilas como essa, fundadas 700, 800 anos atrás. Ao longo da estrada que liga Zurique a Fribourg, encontramos centenas de chalés. Aos poucos, a paisagem rural vai dando lugar a um cenário mais urbano. A tarde está apenas começando e chegamos a Fribourg. Depois de deixarmos a bagagem no hotel, eu e Jaqueline resolvemos sair para conhecer a cidade. Começamos pela parte mais nova. O que chama de cara a atenção é o equilíbrio na arquitetura. Prédios modernos convivem em harmonia com edifícios antigos sempre muito bem conservados. O maior símbolo dessa parte nova de Fribourg é a fonte Josifer. Construída há 10 anos, essa escultura feita de sucata pelo artista plástico Jean Tinguely é uma homenagem ao corredor de Fórmula 1 que nasceu aqui e morreu no início da década de 70. O comércio de Fribourg é variado. Nas vitrines estão à venda produtos de todas as partes da Europa. O sistema de transportes na cidade é um modelo de organização. Os ônibus são confortáveis. As passagens têm que ser compradas antes nessas máquinas. Nessa estação, há trem saindo para todas as principais cidades da Suíça. Para nós que estamos a pé, a tranquilidade é total. Nos cruzamentos, ao contrário do que acontece no Brasil, a preferência é sempre do pedestre. São os carros que param para nos deixar passar. Toda essa infraestrutura existe numa cidade de apenas 38 mil habitantes, 5 vezes menos do que a nova Friburgo brasileira. Fribourg é a capital de um dos 23 cantões suíços, o equivalente aos estados no Brasil. Construída em 1157, Fribourg é conhecida principalmente por preservar até hoje um dos maiores patrimônios da arquitetura medieval em toda a Europa. Por estar situada bem no meio da Suíça, costuma-se dizer aqui que Fribourg é uma espécie de ponte entre as duas culturas mais importantes do país. É como se a cidade fosse uma mistura entre a cultura francesa e a cultura alemã. Por toda parte é possível encontrar placas escritas nas duas línguas. Até as ruas têm dois nomes, um em francês e outro em alemão. Jaqueline e eu cruzamos agora o rio Sarine, que corta Fribourg ao meio. Caminhamos para a cidade velha. Aos poucos, vamos encontrando construções com mais de 500 anos de idade. Esse local, por exemplo, conhecido como Portão de Berna, era usado para defender a cidade contra os invasores. Na Idade Média, Fribourg era como um condomínio particular. Os portões eram fechados à noite e ninguém entrava ou saía sem autorização. As ruas estreitas, as casas antigas, as pontes de pedra nos dão a impressão de que estamos numa espécie de museu ao ar livre. Como é que é a sensação, Jaqueline, de você estar andando numa cidade que os teus antepassados também andaram e de repente saber que esse mesmo caminho que a gente está fazendo hoje, eles fizeram há 180 anos ou até mais? Bem, eu acho que há 180 anos atrás não era assim, né? Não tinha tantas casas, não tinha tanto movimento. Mas eu creio que essas construções mais antigas, essa torre, essa paisagem, eram as mesmas. E eu fico imaginando também que eles podem ter participado dessas construções. E se eles não tivessem ido para o Brasil, eu poderia ser uma daqui. É como se você estivesse fazendo uma viagem no tempo? Exatamente, é como se eu estivesse fazendo uma viagem no tempo. Depois de uma boa noite de sono, todos estamos prontos para novas aventuras. Hoje, Jaqueline vai conhecer um parente distante, um Auvernais que provavelmente pertence ao ramo da família que decidiu ficar na Suíça.
Foi nesse condomínio em Morlon, uma cidadezinha a 20 minutos do centro de Fribourg, que nós descobrimos um dos elos perdidos da colonização suíça de Nova Friburgo. É aqui, nessa paisagem tipicamente suíça, cercada por montanhas nevadas, que vive Louis Alexander Auverney. Eu estava meio ansiosa para conhecer Louis, porque, apesar de ter o mesmo sobrenome, a língua era diferente, a cultura também. Aos 32 anos, Louis ganha a vida como músico profissional. Ele é casado há 8 anos com Alba, uma violinista descendente de italianos. Os dois recebem Jacqueline na porta do prédio onde moram. Como Jacqueline não fala francês, Beth, a nossa intérprete, se encarrega de fazer a tradução da conversa. Louis mostra as fotos da viagem que ele fez a Nova Friburgo em 1987. No Brasil, ele conheceu alguns Auverney que são primos da Jacqueline. Nas fotos que ele me mostrou, eu reconheci meu primo Oséias e minha prima Andréia. O difícil foi reconhecer o Louis, porque a foto tinha mais de 10 anos e ele tinha cabelo. E hoje está careca. Aos poucos, a conversa vai ficando mais descontraída. Alba e Louis decidem fazer uma pequena apresentação para Jacqueline. A música é um concerto para violino e oboé de Johann Sebastian Bach. O que eu achei muito bonita foi a relação do Louis com Alba. Além de muito simpáticos e brincalhões, eu vi que eles conseguiam se comunicar e transmitir o amor que eles sentiam um pelo outro através da música. A música termina, mas as surpresas estão apenas começando. Os pais de Louis, Pierre e Aloísia aparecem para conhecer Jacqueline. Eles vêm acompanhados de mais 2 parentes. Os irmãos Alexander e Anne-Marie são tios de Louis pelo lado paterno. A Aloísia dá a Jacqueline uma toalha de crochê com o símbolo de Gruyère, uma região que pertence ao cantão de Fribourg e é considerada uma das mais bonitas da Suíça. Muito obrigada. Lá no Brasil também se faz. Minha mãe faz. As horas vão passando e a barreira cultural entre a Auverney brasileira e os Auverney suíços parece diminuir. Jacqueline, com seu jeito tímido, fala pouco. Ela prefere observar as pessoas e o lugar. Para que eu me sentisse mais à vontade ainda, Alba me levou até o quarto deles e me mostrou Tosca, a gata deles. Pena que ela não gostou muito de mim. Se Tosca está arredia ao contato com Jacqueline, o mesmo não se pode dizer sobre os outros Auverney. O carinho, a vontade de conhecer melhor a parente distante, tornam a tradicional hospitalidade suíça ainda mais forte. Numa conversa com o casal, Louis me conta que ele e Alba, mesmo juntos há vários anos, ainda não pensam em ter filhos. Os dois preferem esperar por uma maior estabilidade financeira. Atualmente, eles ganham juntos 8.000 francos, o equivalente a R$6.500, uma renda apenas razoável para os padrões suíços. Si j'ai la chance de pouvoir retourner au Brésil, ce sera avec un grand bonheur et j'espère me faire accompagner par Alba, qui sera certainement très heureuse de manger des fruits, de voir la mer, enfin l'océan, et les beaux garçons brésiliens, les beaux brésiliens. Et moi, les brésiliennes. Non. Si. Non, je regarde que toi. É hora do almoço. Vamos todos comer no restaurante de Annie, irmã mais velha de Louis. O cardápio foi especialmente preparado para a ocasião. Se o Alexander, que aos 80 anos é o mais velho dos Auverney suíços, faz questão de sentar ao lado da parente brasileira. É ele quem lê em voz alta a homenagem a Jacqueline. Famille Auverney de Suisse se réjouit d'accueillir Jacqueline. O prato principal é uma comida típica da região, fondue feito com 2 tipos de queijo, Vacherin e Gruyère. Até quem não é Auverney acaba se sentindo como se fosse da família. Seu Alexander e Pierre puxam o coro.